Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje com assuntos muito interessantes e cenas super bacanas que irei compartilhar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro nesta sexta-feira, que fecha mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana essa que foi repleta de muito nervosismo, muita agitação, muita desinformação. Tudo isso derivado de uma série de mentiras espalhadas por essa extrema-direita criminosa bolsonarista aqui no nosso país. Isso gerará uma série de consequências. A figura do inelegível, paralelamente a essa história toda do Pix, andou fazendo das suas. E ele se compromete cada vez mais que abre a boca, fazendo com que a sua caminhada nesse pântano da insanidade, desse universo paralelo, o leve cada vez mais próximo da Papuda ou de Bangu 8. Vou conversar com vocês sobre as últimas informações, as últimas notícias, e também vou avaliar com vocês alguns trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes que colocam ali algumas situações muito importantes que passaram despercebidamente por muitos analistas aqui no nosso país. Bom, antes de entrar nos assuntos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E quero aproveitar para agradecer a vocês todos que estão espalhando aí o nosso novo canal de cortes aqui no nosso Portal do José, que já estamos com mais de 30 mil inscritos em poucos dias. Isso é muito bacana, gente. Mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, muitas pessoas ainda estão debatendo se foi oportuna ou não a revogação da portaria, da instrução normativa da Receita Federal sobre o Pix. Gente, o fato é o seguinte: qual foi o efeito prático da revogação? É que não se está falando isso hoje, pelo menos pelos principais veículos de comunicação impressos no Brasil. Todos os jornais, tanto os que tratam de assuntos mais regionais aos assuntos nacionais, o assunto Pix não é mais tocado. Mas algumas consequências vão ser sentidas aí por essa gente. Como eu comentei aqui com vocês, a AGU está preparando uma ação exatamente como a gente tinha desenhado aqui no nosso portal, direcionada à reparação de danos. Eu espero que seja uma ação bem montada e que a petição ali faça um pedido de uma indenização por danos morais muito significativa para esses criminosos não continuarem a fazer o que eles estão fazendo. Sobre a revogação da instrução normativa, há muitas pessoas, o governo saiu desgastado, não deveria bancar. Gente, a questão é a seguinte: o governo Lula, vamos ter essa consciência, passou 2 anos sem se comunicar direito, como foi a cobrança permanente nossa aqui. E a comunicação, ela geraria uma possibilidade de mobilizar a sociedade. Qual seria a capacidade do governo Lula mobilizar a sociedade para enfrentar aquilo que já estava se desenhando aqui no Brasil? Essa gente já estava conspirando para fazer manifestação, eles já estavam orquestrando uma situação aqui que já estava montada de uma tal forma que, se ela começa a ganhar peso, ficaria completamente fora de controle. E aí, qual seria a possibilidade de reação diante desse tipo de situação? Então, não é por outra razão que eu tive algumas informações que o presidente Lula ficou absolutamente revoltado e indignado com essa história toda e chamou a atenção ali das pessoas que estavam no entorno dele, como é que isso aconteceu. Bom, se isso servir para o presidente Lula ter a consciência que ele não pode ficar ausente do debate político diário, que a disputa do discurso político tem que ser permanente, isso não pode ser uma tarefa só dos canais aqui nas redes sociais. Se ele tiver esse convencimento, finalmente, olha, nós poderemos ter aí algumas situações muito importantes no enfrentamento dessas coisas todas que nós combatemos aqui no Brasil, né? Bom, presidente Lula, em dado momento ontem, quando ele sancionou o PL, né, que cuida da reforma tributária, ele comentou algo nesse sentido aí que eu quero compartilhar com vocês. Acompanhe esse trecho aqui. É por isso que nós não temos que ter medo de enfrentar a mentira. Nós não temos que ter nenhuma preocupação de enfrentar essas pessoas travestidas de político que, na verdade, tentaram dar um golpe nesse país dia 8 de janeiro de 2002. Nós não temos que ter medo de enfrentar as mentiras da fake news e nós não temos que ter medo de fazer o debate, fazer a disputa, a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Porque se a gente perde
um sistema democrático que está correndo risco no mundo inteiro, a gente vai voltar à coisa que nós não queremos voltar, ao fascismo, ao nazismo e à violência e o desrespeito aos direitos humanos, à mulher, aos negros, aos pobres do mundo inteiro. Pois é, presidente, perfeito. Então, o senhor tem que vir para esse tipo de embate. Só que esse tipo de embate não se faz pelos métodos tradicionais que foi da sua formação. Não é a Rede Globo de televisão, não é a grande mídia, não dá entrevistas para a grande mídia, não. É vir para as redes sociais, é criar o seu próprio nicho para espalhar as informações e para pautar as notícias e os debates políticos aqui no nosso país. Nós falamos isso aqui desde o primeiro dia do governo Lula. E não só ele falou, como ele publicou também a preocupação dele com esse tipo de enfrentamento. Nós não devemos ter medo de enfrentar as mentiras, não podemos ter medo de enfrentar quem tentou dar golpe nesse país. E temos que fazer a disputa pela democracia, sistema que está correndo risco no mundo todo. Então ele falou e depois ele publicou aqui no Twitter dele. E para mostrar que é possível você ter um povo consciente e mobilizado, eu sempre compartilhei aqui com vocês, e ainda bem que de tanto eu martelar, eu mandava vídeo lá para todo mundo, gente. Eu mandava para o Crispiniano, que estava lá com o Lula, mandava para secretários do presidente, eu mandava para o Pimenta, para os assessores de Pimenta. Eu infernizei todo mundo com essa coisa do México. Eu não sei se foi em função dessa minha ação, ou se foram outros atores também ajudando nisso. Mas fato é que o presidente Lula, no final do ano, ele reproduziu exatamente aquilo que nós temos salientado aqui. A importância de ter uma comunicação politizadora, aglutinadora, mobilizadora e também que funcione como um ouvido da sociedade, junto ao ouvido do governo para o que fala a sociedade, para que erros não fossem cometidos como foi esse do Pix, né? E para isso, gente, eu quero compartilhar hoje com vocês uma coisa muito bacana. Primeiro, eu já falei muito rapidamente aqui da presidente do México, a Claudia Sheinbaum, que fez uma cerimônia para prestação de contas dos primeiros 100 dias do governo dela. Gente, quando muitas pessoas pensavam que era só o López Obrador que juntava as pessoas, mobilizava a sociedade, a presidente do México está saindo melhor do que a encomenda, porque ela está fazendo mobilizações gigantescas, dizendo coisas que aqui no Brasil seriam impensáveis, né, do ponto de vista da politização de se falar algumas expressões que são muito importantes. Do que eu estou falando? Vamos pegar esse trecho aqui, vocês vão ver. Ela dizendo aqui que a vitória dela, enfim, quando se apresenta uma série de pautas sociais, qual é o espanto da extrema-direita, dos grandes veículos de comunicação, da elite empresarial, elite mexicana? Não tem que ter surpresa nenhuma. Então isso foi colocado ali. E ela fala que a linha política representou uma derrota do neoliberalismo, por mais que o setor empresarial no México, a economia mexicana, tenha uma série de ligações com o mundo empresarial, com o mundo do capitalismo. Mas é muito importante salientar esse ponto aqui. Vamos acompanhar. Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien. Que se ouça bem, né? Que ela falou. Agora esse trecho. Lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Esse foi o tema do humanismo mexicano, né? Para o bem de todos, primeiro os pobres. Nossa, uma frase bem sintética, né? Que é bem compreendida pela sociedade. Gente, como eu disse para vocês, a Praça de Zócalo é um negócio gigantesco. Aqui, vejam a comunicação institucional, né? Eles fizeram aqui um vídeo muito rápido aqui desses 100 dias, mostrando as ruas ali, todas periféricas da praça, totalmente lotadas também, num vídeo muito interessante. Acompanhe aqui. É um país livre, independente. O detalhe, né? Ela respondeu o Donald Trump
com muita altivez, que o Trump estava dizendo que vai fazer a coisa sanções contra o México, que vai finalmente fazer o muro, enfim. E vai mudar o nome ali do Golfo do México para Golfo das Américas, né? E ela falou de uma maneira muito contundente, nós somos um país livre, independente, soberano, mas percebam só a veemência com que ela fala e como isso encanta as pessoas, isso é um fator mobilizador, mexe com a autoestima do povo, né? Acompanhe aqui. Soberano, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Nunca se subordinarão, né? Essa coisa dos Estados Unidos. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Y por ello, hoy tenemos... Gente, olha a multidão, né? Ela falando, olha, é justiça social, né? Que faz sentido para um país, né? O governo tem que ser voltado para isso. Un México vivo, democrático, cada vez más justo, con un pueblo alegre, entusiasta y empoderado. ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! Então, gente, nós podemos sonhar aqui no Brasil ou não? É só a direita aqui que pode fazer manifestação no Brasil? Não dá, né, gente? E aí o afundamento da criatura, né? Mande seu comentário aqui o que você achou dessas cenas, mas aí vamos entrar aqui no outro tema. Não vou nem tomar mais Viagra, diz Bolsonaro ao celebrar convite para a posse de Trump. Gente, é um negócio, é uma baixaria, é um negócio impressionante. Pensando o seguinte, a esposa do Bolsonaro, né? Fala assim, como é que é? Você tá comigo, mas aí você pensa no Trump e não vai tomar mais Viagra? Que troço mais louco. Mas na entrevista, o que chama atenção foi o aspecto político aqui, que ele se afundou mais. O peixe morre pela boca, como eu disse para vocês, existe até o peixe burro, né? Enfim, a matéria diz, quando o assunto foi os sucessivos planos apresentados para tentar reverter sua derrota nas urnas, Bolsonaro admitiu que teve conhecimento de uma ideia de se decretar estado de emergência para evitar a posse do presidente Lula. Abre aspas. Não vou negar isso a você, confessou. Então, quer dizer, ele confessou nessa entrevista que ele deu, entre Viagras e outras cositas más, né, que o golpe estava na mesa dele. Ele já não era presidente, quer dizer, ele já tinha perdido a eleição, ele era presidente ainda, mas não tinha o que fazer, e mesmo assim estava discutindo coisas para o golpe. Os recados de Moraes em decisão contra Bolsonaro vão muito além do passaporte. Gente, o que significa isso? A defesa de Bolsonaro quis tumultuar o processo todo, porque eles sabiam que o Alexandre de Moraes não daria o passaporte para Bolsonaro. Se o ministro Alexandre de Moraes concedesse esse passaporte, como algumas pessoas achavam, o Bolsonaro ia fugir, ele não ia voltar para o Brasil, por uma questão estratégica. Ele ia continuar lá tendo acesso às redes sociais, ia continuar agitando politicamente pela extrema-direita. Os julgamentos contra ele aqui seriam mais tumultuados. O Brasil teria um problema desgraçado para poder fazer um pedido de extradição no governo Trump. Então nós teríamos aqui um julgamento de Bolsonaro à revelia, criando a expectativa que ele estava sendo perseguido e ele pulsando fora do nosso país. Então, gente, o desastre ia ser incomensurável. Então fez muito bem a Procuradoria-Geral da República, como nós acreditávamos que ia acontecer, e o ministro Alexandre de Moraes. Agora, vamos aguardar se para esse final do mês de janeiro ou comecinho de fevereiro, se a Procuradoria-Geral da República finalmente se manifesta para botar esse processo para andar, para essa criatura ir logo para a cadeia e deixar com que o nosso país recobre algum tipo de paz espiritual, paz cívica, paz social e paz democrática. Eu fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto. Um grande abraço, até lá. Tchau!